Muito bem, senhoras e senhores. Esse vídeo aqui, primeiro, se você é novato, acabou de clicar nesse vídeo e não os outros dois, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, canal no YouTube que tem vídeo, posta vídeo todos os dias sobre ações ou sobre temas como o de hoje. Por exemplo, um pouco mais macro, um pouco mais difícil de gestão, falando aí sobre economia e também correlação entre ativos, tá? O vídeo de hoje, pessoal, é parte 3, na verdade, de uma sequência de vídeos sobre fuja da bolsa, abandone a bolsa de valores, fuja a bolsa de valores, tá? Fuja da bolsa de valores, tema recorrente quando a volatilidade está alta, tá certo? Então esse vídeo aqui é a parte 3, eu falo para vocês já passando pelo disclaimer. Olhem na descrição, os dois primeiros links vai ser o vídeo 1 aqui no YouTube e o vídeo 2, tá? Para vocês ficarem na mesma página. Pode até assistir esse daqui, tá? Porque o tema específico desse vídeo, pessoal, é o dólar. Então o primeiro tema, o primeiro vídeo do Fuja da Bolsa de Valores é mais geral. O segundo, focado em Bovespa e juros. E o terceiro, que é esse, dólar, inflação e juros. Tá? Então acho que aí a minha contribuição para uma parte de alocação de recurso, porque eu tenho ações para longo prazo, tenho renda fixa, tenho ETF, tenho BDR, tenho tudo, cara, pessoal. Então, assim, sem preconceito, mas sempre olhando ali para a expectativa norteada por exemplo, nesse vídeo aqui, dólar e curva de juros. Por que não? E no próximo gráfico, pessoal, que para finalizar, para bugar todo mundo, inclusive eu, tá? Eu comentei para vocês no segundo vídeo que foi muito difícil tirar alguma conclusão desses estudos aqui, tá? Que é o IPCA, a Selic e a curva de juros. Certo? Então o papo vai ser dólar e eu vou tentar fundamentar a minha opinião meio dúbia, sinceramente, utilizando Selic, curva de juros e inflação, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Antes de começar e voltar para aquele primeiro gráfico do Dolinha, YouTuber profissional, considere se inscrever se você gostou das pautas. Geralmente aqui, pessoal, eu no Clube dos Dividendos no YouTube passo análise sobre uma ação específica todos os dias. Então ative as notificações porque tem vídeo todos os dias sobre análise de empresa. Às vezes eu falo sobre temas como esse, um pouquinho mais chato, não são todos que me acompanham que gostam, mas eu acho que é legal quando e se o mercado estiver muito estressado, vale a pena você estudar um pouquinho, tá? E lá no final do vídeo considere deixar um comentário e o seu like ou dislike, a depender do julgamento do conteúdo. Pessoal, é isso. Essa parada aqui foi para avisar vocês para deixar um like, quem já conhece o conteúdo, e também se inscrevam no canal, ativem as notificações. Bom, sem mais delongas, pessoal, esse gráfico aqui que eu mostro para vocês é um gráfico de certa maneira bonito, né? E eu até vou ter que sair da tela rapidinho, tá? Para poder ter uma legendinha aqui embaixo de tempo, né? Qual era o período, qual o contexto desse gráfico, pessoal? Bom, vamos lá. A linha, né? O gráfico de linha ou de área, se você assim preferir, o cinzinha aqui, tá? É a curva de juros 2025, tá? Então, o contexto não. O item 1, curva de juros, em cinza, e o item 2, em verde, é o dólar. Verde e vermelho, o dólar em candles, tá? A curva de juros em linha. E qual é o contexto, pessoal? 2012 para cá, aproximadamente. Bom, para colocar vocês todos na mesma página, pessoal, o que aconteceu, na minha opinião, em 2011 e 12? Nenhuma verdade aqui eu vou dizer, é opinião 100% do Bruno Mazzoni, tá? O que aconteceu lá em 2012? Tá? Nós estávamos já em governo Dilma, tá? E na administração, não lembro se Manteiga ou Tombini, tá? Percebam que não estamos falando de Selic aqui, tá? Estamos falando de curva de juros, esse cinzinha. Curva de juros é a percepção do mercado, da Faria Lima, em relação a quanto os juros deveria estar em um momento futuro. Por isso que se chama curva de juros futura, tá? Juros DI, o nome especificamente do contrato. O que eu quero colocar para vocês aqui, pessoal? Lá em 2012, 2013, nós tivemos um contexto de crise hídrica, tá? Quem lembra? Crise hídrica. E também um contexto de uma manutenção de uma política pró-consumo. Tá? Política do PT, do Lula, tá? Que foi muito bem na primeira década, mas que em 2013, se vocês se lembram do IBGE, nós atingimos em 2013 e 2014, tá? 5% de desemprego. O menor patamar na história da democracia brasileira, acho que na história do país, principalmente o maior PIB também do país. E mesmo lá em 2013, 14, com commodities caindo, petróleo caindo pra caramba por causa do xisto americano, tá? E também minério de ferro despencando pela falta de crescimento chinês já naquele momento. Mesmo assim, com condições macroeconômicas adversas e condições domésticas brasileiras aqui, vamos dizer assim, sem muito para onde ir, porque era o nível mais baixo de desemprego e o PIB nas alturas, mesmo assim,
a manutenção do gasto fiscal, da expansão fiscal, continuou. E aí, pessoal, por mais que a curva de juros, que a juros Selic, naquele momento, 2012, 13, 14, não estivesse, né, em patamares exuberantes como de 14,25 aqui em 2016, a curva de juros, diferentemente da Selic, bombou. Tá? Então, esse é o primeiro contexto do vídeo de hoje, 2012, 15, e é o contexto do Bruno. Tá? Condições macroeconômicas um pouco adversas para crescimento dos emergentes, não só do Brasil. E o Brasil, de certa maneira, bem sucedido nas suas políticas da primeira década dos anos 2000, estava lá com 5% de desemprego e o maior PIB da história do país, com muita rodinha na bicicleta do Estado. E aí eu não quero entrar no mérito que se correto ou não, sempre com expansão fiscal de maneira responsável, bem verdade, principalmente nos governos Lula, mas de 2012, 13 para frente, pós ali crise hídrica, né? Quem lembra da Cantareira em São Paulo, um momento difícil da Sabesp, né? Naquele momento houve congelamento de taxas de conta de luz, teve alguns subsídios lá, os vencedores, né? Como que chamava lá? Os principais empresários do país tinham um nome lá para eles. Eu não vou lembrar agora o nome do programa do governo, mas assim, muito subsídio, crédito subsidiado, BNDES para fiscal praticamente, né? Ofertando juros bem abaixo do que o mercado privado estava. Então, assim, muitas anomalias domésticas criadas pelo fiscal. Tá? Essa é minha opinião, pessoal, tá certo? E com isso, o que eu quero trazer para vocês? 2015, 16, tivemos não só a curva de juros no seu pico, curva de juros cinzinha, mas também a Selic atingindo seu pico. Aonde, pessoal? Lá na casa dos 14,25. Hoje nós estamos em 13,75, mas naquele momento 14,25. Então esse aqui é um outro gráfico que eu só quero ilustrar aonde foi terminar o combate da inflação que gerou. Tá? Tivemos inflação em 2015, pessoal, pelo simples fato, pelo menos a minha opinião de novo, que o mercado estava apertado de trabalho. O mercado estava muito apertado de trabalho e a gente não tinha muito para onde crescer. Nós temos ali dificuldade produtiva no país. Tá? E como nossa economia é muito focada no serviço, tá? A partir do momento que se tem mais dinheiro e menos ou mesma produção, nós tivemos ali o mesmo dinheiro valendo menos, tá? Os serviços valendo mais, barabim, barabom, e inflação. Tivemos ali a inflação e culminou no impeachment, toda aquela história, pessoal. Mas o contexto que eu quero dizer para vocês agora, e correlacionando ao dólar, por isso que eu dei essa opinião sobre o contexto político-econômico do momento, porque era importante, tá? Curva de juros nas alturas, pessoal, não fez necessariamente o dólar cair. Perceba, de 2012 a 15, curva de juros era em tendência de alta, como fez nas PECs do precatório, PECs dos benefícios atual, tá? E PEC da transição, mesma coisita, e o dólar subiu. Ou seja, muito do que aconteceu em 2020 para frente, pessoal, principalmente segundo semestre, aconteceu lá em 2012 a 2015. Ou seja, juros para cima, dólar para cima. Maluco, né? Doido. Já vou chegar no momento atual. Mas, antes, 2016 foi exemplar. Por quê? Nós tivemos o pico da curva de juros. Pessoal, o pico da curva de juros. Na Selic foi 14,25. Na curva, pessoal, vou tentar traçar aqui feiosamente. Tá? Na curva, a gente está falando de algo em torno de 16,50%, 17% a curva. A Selic foi até 14,25%. Tá? Então a curva de juros chegou ao seu máximo. E eu peguei a curva de juros 25 porque lá em 2016, 2015 era a curva longa de 10 anos, que é que precifica risco mesmo, solvência, dívida, trajetória, fiscal, etc. Bacana, pessoal. Percebam que nesse momento, então, que sumiu o risco fiscal, o que aconteceu? Juros, curva de juros caiu. Selic, próximo gráfico, não. Então os juros vem antes, a curva de juros vem antes. Tá? Curva de juros vem antes. Selic ficou aqui mais um semestre quietinha. Praticamente um semestre, isso significa aqui, ó. Tá? Um semestre quietinha, a curva de juros foi antes. O que aconteceu com o Dolinha? Tá? O Dolinha veio junto, pessoal. Tá? O Dolinha veio junto. Qual argumento eu quero trazer aqui para vocês? Tá? O principal medo que eu tenho, e faz sentido, tá? É que quando a gente começa a cortar juros, tá? Quando a gente começa a cortar
a curva de juros cai antes, né? A curva de juros ainda não caiu, pessoal. Então o dólar faz sentido. O dólar tá alto, porque a curva de juros não caiu. Assim como foi lá em 2014, 15. A curva de juros não caiu. A curva de juros não fechou. E o dólar continua estressado. Então, curva de juros para cima, dólar para cima, o que é péssimo para nossa economia real. O tesouro se financia mais caro. A gente tem o carnezinho da Magalu mais caro. Tá? Juros estrangulando o setor produtivo, principalmente industrial. Péssimo. E o dólar ficando mais caro. Então, péssimo, pessoal. Quem se livra aqui? Quem que sobrevive? Exportadora, bancão. Só. O resto é cana. Tá? É difícil. Tá? Mas eu quero dizer que no momento atual, pessoal, nós ainda estamos em 2014, 15, incerteza, curva de juros ainda subindo, mas está perdendo fôlego a curva de juros. Tá? E quando ela fechar, não necessariamente via a minha opinião e via esse contexto da última década, curva de juros fechando, pessoal, não significou dólar subindo. Porque aqui está conectado ao risco fiscal, trajetória de dívida. Então, realmente, políticos têm muita participação no dólar. De fato, pessoal, incrível. Se a gente voltar a esse patamar. Tá? Só que aí chegamos em 2018, tivemos eleição e tivemos também, pessoal, naquele momento, 2018, corte dos juros real da Selic pela primeira vez e greve dos caminhoneiros. Não foi brincadeira. Então aqui foi eleições 2018, por si só, já é volátil pela eleição, greve dos caminhoneiros, e eu poderia falar, pós-eleição, corte. Não, pré-eleição teve corte, já no governo Temer, o Meirelles. Então nós tivemos um combo de 3 informações aqui que, de fato, fizeram o dólar, começar a subir. Foi o ciclo de corte de juros Selic, tá? O ciclo de corte de juros Selic, que começou em 2017, tá? 2017, aproximadamente, pós-impeachment, Temer, ciclo de corte de juros. Lá em 2018, linha vertical, tivemos a estabilização dos juros, porque a greve dos caminhoneiros fez saltar, junto com as eleições, fez saltar a curva, tá? E depois voltamos. A eleição foi mais ali para outubro, nem de fato chegou a fazer alguma coisa com a curva de juros, tampouco a Selic se manteve estável durante a eleição. Estável aonde, pessoal? 6,50. Tá? Aonde estava a inflação naquele momento? 4,60. Então, 2% de juro real naquele momento. Tá? Quando chegamos a 2% de juro real, isso em 2018, 2% de juro real fez o quê? Com o dolinha. Aí sim, pessoal, 2018, 2% de juro real. Então, esse é o número que eu tenho na minha cabeça. 2% de juro real não segurou o dólar. O dólar foi quicando para cima. Legal, pessoal? Então esse é o insight que eu quero dar para vocês para falar 2023, tá? O que eu acho que vai acontecer com o dolinha, tá? Ele está consolidando, tá? Infelizmente consolidando acima dos 5, enquanto que a curva de juros tá com carinha que vai fechar. Por linhas tortas ou redondas, pessoal, a gente vai depender aí de como a Faria Lima vai argumentar ou vai digerir o novo arcabouço fiscal. Se digerir bem, tá? A gente tende a ter o dólar fazendo mais uma queda, 2 quedas no máximo, tá? E os juros sendo cortado, qual que é a conta que a gente tem que fazer? Pessoal, talvez aí um juro real de 2% ou algo próximo de um juro real de 2%, já tenhamos uma fuga de dólares do país, tá? Talvez a gente chegue nesse patamar de juro real. E aí sim, a gente tem a fuga. Até chegar a esse patamar, pessoal, podemos ter o carry trade ainda brasileiro, valendo a pena investir aqui em renda fixa, por exemplo. Tá? Então, eu quis trazer esse estudo para vocês, pessoal, que é complexo de se chegar a uma conclusão sobre o dólar, porque apesar do movimento se repetir, tá? O que está acontecendo aqui de diferente? Tá? A subida aconteceu junto com os juros, ok. Tá? O problema foi a pandemia aqui, que fez esse dólar subir demais e rápido. Tá? Que fez o dólar subir demais e rápido. Então eu não sei qual que seria o dólar justo se tirássemos a pandemia. Talvez o dólar estivesse a esses patamares aqui de R$ 4,20.
tá? Então a pandemia complicou a minha situação, tá? Ainda acho que a direita do gráfico vai ser juros cai, curva de juros cai, Selic começa a cair no meio do ano, então bolsa cai, curva de juros cai e dólar cai no curtíssimo, no segundo trimestre. Essa seria uma conclusão que eu teria. O dólar cai pra caramba? Não, pessoal, cai pras mínimas aqui, entre 4,80 e 4,60, tá? E vai entrar num período de consolidação pós-queda igual esse aqui. Por quê? Porque o juro real vai diminuindo, tá? Porque a inflação nossa, tá, tende a chegar numa estabilização dos 5,60, 5 alto atual, tá? A 6 alto, entre 7 a 5%, vamos colocar a inflação de estabilização para 2023, pessoal. Então a Selic, voltando aí para os seus 9%, 10%, assim e somente lá, eu acho que o dólar volta a subir. Então, quando o nosso juro real for algo em torno de 2 a 4% e não 8%, tá? Como está atualmente, 7, 8%, tá? A gente está segurando o dólar com o juro real forte, ajuda a segurar o dólar. A partir do momento que o juro real cair ali para baixo de 4, pessoal, eu posso voltar a acreditar que o dolinha, aí sim, o dolinha encara uma mega tendência de alta, como foi ali em 2018, mesmo com as condições no país aqui melhores, tá? Como corte de juros, tá? E também como saída da recessão em 2016 para um PIB estável, crescimento de 1%, ponto alguma coisa por cento. Beleza, pessoal? Não é fácil achar uma conclusão clássica, não estou convicto, nível extremo, tá? Mas eu tentei trazer para vocês alguns fundamentos macroeconômicos com um contexto bem curtinho, 2012 para frente, 2016 para frente, 2015 para frente, pegando um pouco de inflação, tá? Pegando um pouco de curva de juros, pegando um pouco de dólar, tá? E Selic. E aí finalizo para vocês agora sim o vídeo, tentando gerar uma reflexão. Infelizmente, diferente do vídeo dos outros dois primeiros, pessoal, do Fuja da Bolsa, eu consegui dar um pouquinho mais de opinião sobre, small cap legal, Ibovespa pode ser interessante numa estabilização, você raspar as compras lá embaixo, tá? Curva de juros X e beleza. Curva de juros e Selic. Agora, quando o assunto é dólar, teve um spike muito grande da pandemia que eu não sei dizer se o juro real lá de 2% em 2018 vai ter o mesmo movimento em 2023, por exemplo. Se a gente chegar ao juro real ali de 2 a 3, de 2 a 4, já começa o dólar a disparar. Tá? Mas eu tenho então a conclusão de que esse segundo trimestre, pessoal, pode ser queda em tudo. Tá? Juros, curva, Ibovespa e dólar. Talvez o ouro seja o principal ativo, continue sendo o principal ativo, pessoal. Quedas que eu digo, um pregão, o outro, tá? Mantendo estabilização. Não um negócio assim caótico, circuit break, mas só um movimento sem fluxo, pessoal. Beleza? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.